E se eu te dissesse que o comunismo nunca foi sobre liberdade? Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso nos orgulha. Muitas vezes. Que a verdadeira prisão é vendida como libertação. Tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. Se prepare, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana com tequila, costela e ainda uma cervejinha gelada. Eles falam de igualdade, mas controlam a narrativa, manipulam as massas, acusam e condenam em nome da justiça. O inquérito das fake news foi iniciado em março de 2019. A gente tem que bater nessa tecla. Juridicamente, não existe um inquérito infinito. Enquanto os verdadeiros culpados desfrutam do poder. Desde o início, há quase 2 anos, a Lava Jato já prendeu quase 110 pessoas. José Dirceu não chegou nem mesmo a cumprir toda a pena que lhe foi imposta no mensalão e já está de novo preso. Os mensaleiros querem voltar. Primeiro, eu nunca saí, né? Eu nunca saí. Nem o Delu, nem o Bacari, nem o João Paulo. Eu nunca saí. Se você não abrir os olhos, um dia será preso pelo crime que não cometeu. A luta da elite aristocrática não é pela liberdade ou pelo povo, é pela manipulação da opinião pública, é pela perpetuação no poder. Em todos os países que se dizem socialistas ou comunistas, a corrupção atinge níveis estratosféricos. Corrupção. Pessoas que precisam revirar o lixo para conseguir comida. A rede de corrupção. A hiperinflação vem corroendo o valor do dinheiro. Nunca antes na história deste país se roubou tanto quanto nos últimos 13 anos. E o controle dos meios de produção, como fora prometido, nunca pertenceu ao povo, mas a uma minoria privilegiada, os amigos do rei. Mas por que isso acontece? Se o comunismo promete libertação, por que só entrega corrupção e miséria? Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que o governo está escondendo gastos bilionários fora do orçamento. Um esquema de fraudes do INSS que vitimaram aí aposentados, desviou mais de 6 bilhões de reais. Essas práticas são vistas como uma forma de burlar os limites do arcabouço fiscal, criando uma espécie de orçamento paralelo que acaba encobrindo a situação deficitária das contas públicas e permite que o governo gaste mais do que aquele valor previsto no orçamento. É coincidência ou faz parte do plano? Será que você conhece mesmo o custo dessa liberdade prometida? Ou vai esperar até ouvir o som das algemas se fechando em seus próprios pulsos? Você já se perguntou por que os comunistas odeiam tanto a classe média? E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante. É uma coisa fora do comum a classe média. O comunismo não é apenas uma ideologia, é um culto ao líder que promete restaurar a dignidade nacional em troca de submissão. Ele aponta o dedo e cativa as minorias, imigrantes, esquerdistas, liberais e progressistas, culpando o patriarcado, o tradicionalismo e o conservadorismo pela decadência da sociedade. Uma retórica que massacra com um objetivo: controlar e subjugar. Sim! Anistia! Sim! Anistia! Mas há um obstáculo que impede esse domínio absoluto: a classe média. Os dados mostram que em países comunistas, a classe média não existe. Há apenas uma elite corrupta, jogando o jogo sujo da manipulação e da riqueza, enquanto os miseráveis lutam pela sobrevivência. A classe média é um problema, porque ela tem algo perigoso para os tiranos: a capacidade de questionar, de lutar e de prosperar. A classe média não se vende por migalhas. Ela vota por ideais, por propostas, não por promessas vazias. Isso a torna uma ameaça constante para governos totalitários. Enquanto isso, reflita comigo. Os super ricos já nascem tendo tudo. Se afundam em tédio, vícios e distúrbios psicológicos. Estudos mostram que mais de 90% dos filhos de famílias super ricas
carregam distúrbios, traumas, cicatrizes invisíveis, devido à ausência de propósito. Não existe motivação e pelo que lutar se você já tem tudo. Os miseráveis, por sua vez, lutam apenas para sobreviver. Entre os 12 milhões de brasileiros que vivem na miséria, metade está no Nordeste. Famílias fazem fila para receber ossos de um açougue. Pessoal aqui gritando pelo osso. Vai, Sérgio, mostra aí o tutãozão, Sérgio. É o Serginho. Um povo faminto é um povo fácil de controlar. É simples obter aprovação quando tudo que se tem a oferecer são migalhas de assistencialismo e compra de votos. Sendo assim, a classe média se torna a maior inimiga de um regime autoritário, porque ela luta, ela sonha, ela resiste e corre atrás. E é por isso que eles a odeiam tanto. Um povo miserável é um povo fraco. Um povo que sonha é uma ameaça. O que temos visto nos últimos anos é assustador. A Constituição tem sido violada, rasgada, cuspida, ano após ano. Pessoas estão sendo presas, acusadas e julgadas com base em leis que simplesmente não existem. Mas por quê? O que está por trás disso? A resposta é simples. É a lenta e calculada instauração da tirania, um totalitarismo transvestido de democracia. O primeiro passo é simples. Se você quer destruir uma democracia, comece acostumando as pessoas com a mentira. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Repita, distorça, esconda e manipule os dados. Quando a verdade é enterrada, o voto deixa de ser livre. O voto não é livre se você não tem acesso à verdade. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de... Era tudo clandestino, mas a gente ia citando o número, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando o número. Porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Não tem nem de falar, o Jaime Lerner falou assim pra mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito adiante. E sem a verdade, não existe democracia. O segundo passo é mais profundo. No comunismo, o Estado se torna o único detentor da verdade. Ele decide o que é fato e o que é mentira. Ele define quem é legítimo e quem deve ser descredibilizado ou apagado. O terceiro passo é destruir a economia. Imprima dinheiro sem controle. Os livros de economia estão superados. Quebre o país. Esvazie o bolso do povo e quando os preços explodirem, culpe os empresários. O próprio governo cria o caos e aponta o dedo para os inocentes. Um truque velho, mas eficaz, com o objetivo de tomar e dominar tudo. O quarto passo, acuse os opositores daquilo que você é e faz. O meu país estava pior do ponto de vista democrático porque tinha um fascista governando o país. Um negacionista. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu... Inverta a narrativa, persiga e prenda a oposição, destrua sua reputação e diga, com a voz doce da hipocrisia, que está salvando a democracia. Mentiras repetidas muitas vezes não se tornam verdades, viram prisões. Isso tudo acontece quando o povo aceita tudo calado. O avanço do comunismo no Brasil não começou ontem, ele vem sendo semeado há décadas. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer pro Brasil e Decreto-Lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantar. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Disfarçado de promessas doces que nunca se cumprem. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada.
Na verdade, eu não tô prometendo churrasco, o que eu tô dizendo é que a gente vai voltar. Ah, você não vai fazer um churrascão no quintal, não? A gente vai voltar. A gente vai voltar a recuperar a economia desse país para que o povo possa comer um bife de soja, um pastel de caju, qualquer coisa. Você pensa que eu esqueci da cervejinha, da picanha? Eu não esqueci, eu ainda falo até hoje. A esquerda planta discursos de esperança, mas o povo só colhe controle, censura e miséria. Na vida, há 3 coisas que não voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Os políticos não se importam com você, nem com o povo. Eles se importam com eles mesmos e com os poucos que os cercam. Afinal, o que querem os homens com poder? Mais poder. Sempre mais. Vivemos num país onde o justo é injustiçado, onde o errado vira certo e o certo vira errado, onde criminosos estão nas ruas. O ex-presidente Lula foi novamente condenado na Lava Jato. Ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. Lula, ladrão! O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Corrupto foram aqueles que me chamaram de corrupto. E os inocentes apodrecendo em celas. Foram condenados nesta quinta-feira. As penas variam de 14 a 17 anos de prisão e uma multa coletiva a ser paga de 30 milhões de reais. 14 anos de prisão, a mulher que pichou a estátua da Justiça. Um homem de 50 anos foi preso depois de chamar Lula de ladrão. Falar a verdade no Brasil virou crime. Um país que mais arrecada no mundo. A arrecadação de impostos federais bateu recorde no ano passado. O volume de dinheiro que passou pelos cofres do governo é inédito. O Brasil bateu um recorde com a arrecadação de impostos. E onde a corrupção é soberana. Que Brasil estão impondo a todos nós? Vivemos em um narco-estado. Facções criminosas disputam territórios em todo o Brasil. Fazendo político, a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção no caso da Odebrecht. Uma afronta, mais uma. Um avião da FAB foi enviado ao Peru. O avião foi buscar uma pessoa condenada pela justiça peruana por corrupção. Em que mundo um ato desse é aceitável? Eu fiz a pergunta e eu respondo. Em um mundo onde réus sem foro privilegiado são julgados por uma Suprema Corte. No mundo em que magistrados abrem e presidem inquéritos. No mesmo mundo onde a opinião, uma simples opinião, pode ser crime. E por quê? Então eu tô sendo muito sincero para vocês, porque daqui 10 anos, nesse avanço, vocês vão estar pedindo, por favor, eu preciso de uma entrevista de alguém, pedindo autorização para um Estado totalitário através do judiciário. Não se enganem não que isso vai acontecer, tá? Porque o egoísmo e a vaidade são partes inerentes da natureza humana. E quando esses traços encontram o poder, o resultado é devastador. A miséria é lucrativa. A ignorância é estratégica. As massas, em geral, são cegas e estúpidas e não sabem o que estão fazendo. E isso é exatamente o que o sistema quer. Enquanto o mundo avança, o brasileiro dança. E como dança? Já se perguntou por que a esquerda tem tanta força? Isso se resume em uma palavra: propaganda. A alma de qualquer negócio. Agora é paz. Agora é Lula presidente. Que apostou na gente, acreditou. Foi Lula. Lula. Não teve outro. E Lula, por ser do povo, ele tem um profundo amor pelo povo brasileiro. Mesmo. Lula foi a criança pobre que passou fome e se tornou o primeiro presidente a acabar com a fome no Brasil. Cheguem mais. Aqui tem lugar para todos que querem amor, democracia, paz. Falta muito pouco para a gente vencer o mal, vencer o ódio. Falta muito pouco pra gente ser feliz. E comida no prato brasileiro. A possibilidade de pesquisas comprovam. Falta pouco para essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Dia 2, vote Lula, vote 13.
Pare para pensar, talvez a batalha contra o totalitarismo estatal, contra o comunismo e contra a tirania não possa ser vencida da maneira tradicional. Mas não perca a esperança. Existe uma saída. Tirar o poder do Estado, tirar o seu patrocínio e parar de financiar o sistema. Tire o seu dinheiro das mãos de quem te oprime. Foi por isso que nasceu o Bitcoin. Bitcoin, 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 Bitcoin. Não confiem no governo e não confiem em bancos. Por quê? Porque o dinheiro que você deixa na poupança não é seu. É mais fácil o macaco mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore. Agora você tá insatisfeito, você não quer financiar o governo, a única coisa que você pode fazer para você evitar ser vítima de uma ditadura totalitária, ser vítima de uma ditadura de exceção e realmente ser comparsa é desinvestir, né? Comprar ouro, comprar Bitcoin. Se todo mundo fosse sacar o dinheiro agora, devido aos bancos praticarem reserva fracionária, eles não teriam como atender esses saques. E isso levaria sim a um confisco forçado. Se eu fosse você, o meu conselho é: tire o dinheiro, saque o dinheiro da poupança e compre Bitcoin. Uma ideia revolucionária, não com armas, mas com informação, com descentralização, com liberdade. A única propriedade absoluta no mundo atual é o Bitcoin. Se você tiver a senha dentro de sua cabeça que não tá em lugar nenhum, e você for boca dura mesmo, se aguentar furadeira no joelho, você porrada, você pode, é a única propriedade que você pode levar pra você pro caixão se você quiser. Inclusive, ela é tão sua que é a única propriedade que nem te matar não é possível te roubar. E você pode dar a quem você quiser, você pode ficar preso 10 anos, você memorizando a senha, você sai de lá, em qualquer computador que você acesse, você consegue acessar a sua riqueza plenamente. Qual a vantagem de manter em Bitcoin? Ninguém, absolutamente ninguém no mundo vai poder meter a mão no seu dinheiro. Você é o próprio banco. É impenhorável, inconfiscável, não tem como bloquear, tá? Isso eu já não posso dizer de dinheiro deixado em bancos. Você não tem que dar satisfação a absolutamente ninguém. A solução não está na revolução, está na evolução. O seu imóvel, você não é proprietário pleno. A propriedade, pela definição de propriedade do próprio Código Civil e de todos os códigos que já foram feitos na lei natural, a propriedade é a expressão plena de todos os direitos sobre a coisa. Se você paga para continuar tendo aquela coisa, você paga IPTU, você paga ITR, então você não é proprietário pleno. Você tem que pagar um valor que não é determinado por você para você continuar usando o imóvel. Na verdade, o proprietário é o soberano, você é apenas um locatário. Quebre as correntes que te aprisionam. Você pagaria para ser sodomizado? Quem ficar aqui tende a ter o mesmo destino de quem ficou na Argentina, na Bolívia. Eu acredito que quem tiver bitcoins inteiros dentro de 5, 10 anos vai ter coleção de passaporte e dentro de 20, 30 anos vai ser soberano. Que as pessoas que adotarem nessa geração, os filhos e netos delas vão ser a alta nobreza do mundo. E não é uma oportunidade de uma geração, é a oportunidade da história da humanidade. Quando alguém controla uma coisa que não é dela, ele vai escalifar, não é isso? O governo é o ápice da corrupção, porque o cara, além de não ser dono, ele sabe que não está em controle daqui a 4 anos. Então ele tem que escalifar rápido, não é isso? A verdadeira resistência começa quando você decide não ser mais explorado. Por que você não tenta aí aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Pode tentar piorar, pode tentar fazer o que quiser, vocês nunca vão receber 1 centavo. Eu vou estar aqui para dar risada cada vez que vocês tentarem. Deixei R$5 na minha conta e isso foi bloqueado. Esses R$5 eu dou de caridade para deputado que deve ganhar tão pouquinho, né, gente? Deve estar precisando tanto de dinheiro. Quem sabe aí ela pode comprar, sei lá, um lanche, por exemplo. Você ainda acredita que está no controle? Se você achou isso forte, espera só até ver o vídeo que está aparecendo aqui no card. A verdade incomoda, mas liberta. Desenvolva-se.